Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. O desejo da minha alma é que esse dia de hoje seja um dia abençoado na vida de todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui nos grupos para deixar-vos mais uma mensagem do Sermão da Montanha. É um pedacinho do Maná dos Céus, acoplado, trazendo as palavras que o Senhor Jesus pronunciou no Sermão do Monte. Eu estou seguindo passo a passo o Sermão da Montanha. São palavras proferidas por Jesus. Não são o meu pensamento, são os pensamentos de Jesus. Hoje eu quero falar acerca do divórcio. Está escrito em Mateus 5, 31 e 32. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Mateus 5, verso 31 e 32. Amados, os irmãos percebem que Jesus usa o Sermão do Monte para trazer mensagem que traga cura. Ele começa o capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças. E aí ele prossegue. Ele prossegue dizendo que nós somos sal, que somos a luz. E cada mensagem que Jesus traz, ele vai trazendo cura, curando, demonstrando como deve ser a vida prática daqueles que são candidatos a entrar no reino dos céus. E hoje eu quero utilizar essa mensagem que ele fala sobre o adultério e o divórcio. Minha última mensagem eu falei sobre o adultério. E hoje eu volto a falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero adentrar naquilo que Jesus fala sobre o divórcio. Sabemos que no Brasil, como em quase todos os países do mundo, pessoas divorciadas têm a autorização do governo para constituir novo casamento ou para contrair nova núpcia. A permissão de governos humanos, porém, não significa a aprovação divina. As palavras de Jesus, as palavras que Jesus continua pronunciando no Sermão do Monte, essas palavras continuam em vigor. Marcos 13, verso 31, ele fala sobre a base do julgamento de todos os seres humanos. No livro de João 12, 48, e no livro de João 5, verso 27 e 29, e também no livro de 2 Coríntios 5, 10, as pessoas que desejam viver na presença de Deus na eternidade devem prestar atenção naquilo que Jesus diz nesses versículos. O Senhor Jesus, ele afirma que
o princípio original do casamento, dada por Deus no Jardim do Éden, ele continua valendo. Não foi de maneira nenhuma abolido. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Marcos 10, versos 6 e 9, e Mateus 19, verso 4 e 6. É isso que são as palavras de Jesus. Ele ensinou que um casamento que termina em divórcio e separação pode levar à formação de outros dois casamentos. Ou seja, aquele casamento adúlteros. E isso está bem explícito em Lucas 16, verso 18. Então, eu quero dizer para os irmãos que, na ótica de Jesus, na visão de Jesus, na visão do Senhor Jesus, o casamento é sagrado. O casamento é intocável. O casamento é uma aliança para a vida toda. Então, isto é na ótica de Jesus. Existe muitas lideranças, muitos pastores que provavelmente ficarão chateados com aquilo que estou falando. Porque tem muitos pastores que já estão na sua terceira esposa. E tem muitos obreiros que estão em litígio de separações. E estão no altar, exercendo o ministério. O presbítero Gregório ele não exerce o ministério na igreja local. Eu, inclusive, não sou filiado a nenhum ministério por enquanto. Eu não estou nem aceitando pregar no altar enquanto não estiver um ministério. Mas o que eu posso dizer para essas lideranças? Se eu exercesse uma liderança e viesse a separar da minha esposa Maria, eu entregaria a minha credencial à liderança e diria: a partir de hoje eu estarei no banco até decidir qual é a questão a tomar. Se houver divórcio, eu não subirei mais no altar. Se houver reconciliação, então eu estarei me colocando à disposição do ministério para novamente ser empossado a exercer o ministério. Porque isso é muito sério. A Bíblia diz que se você se separar da sua esposa, se você se divorciar da sua esposa, você está fazendo com que ela seja adúltera. E se houver um novo casamento, se esta mulher casar novamente, aquela pessoa que casar com ela estará cometendo adultério. Aí você diz: e eu, como que eu fico? Se você casar novamente, você será um adúltero. Isso é na ótica de Jesus. Não é na minha ótica. Não é eu que estou falando. Está bem claro quando Jesus diz, ele deixa bem claro isso quando ele diz assim: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher,
deve dar-lhe uma carta de divórcio. Isso foi dito na antiga aliança. Aí ele diz: eu, porém, lhe digo: quem separar da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, do adultério, a expõe-se a tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Não é, não é outra pessoa que está falando. Ele diz claramente: eu, porém, lhe digo: quem separar da sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então, deixa bem claro que se você separar, presbítero, eu separei da minha esposa porque ela não me ajudava no ministério. Eu separei da minha esposa por nós não nos entendermos mais, por incompatibilidade de gênero. O crente tem incompatibilidade de gênero? Existe incompatibilidade numa vida a dois? Minha esposa não quer me acompanhar no meu ministério. E por isso eu separei dela e arranjei outra que está me ajudando no ministério. Mas deixa eu falar para você. Ela está te ajudando, mas está em adultério. Você acredita que está fazendo a obra de Deus, mas você está em adultério. Não é eu. Não é o presbítero Gregório que está falando. É Jesus. Ele deixa bem claro isso. Quando ele diz que o casamento é uma vida, para uma vida inteira. Um aspecto da crueldade da separação ou do divórcio se encontra na advertência de Jesus que o homem que divorcia da sua mulher expõe a sua mulher a se tornar adúltera. Então, quem é culpado dessa mulher ser adúltera, se não for por uma traição, se não for por uma infidelidade? Quem está sendo culpado da mulher se tornar adúltera? É o marido, porque divorciou dela. Ou seja, coloca ela em situação difícil, situação de tentação, onde a probabilidade de se envolver com outro homem, até no casamento, é muito grande essa responsabilidade que o ser humano expõe a uma mulher. É muito grande essa responsabilidade que o ex-marido coloca a sua ex-esposa. Porque ele está deixando ela livre às tentações do mundo. E todos sabem que uma mulher separada, ela é muito visada, principalmente se ela tem uma casa própria, se ela tem uma independência financeira. Os homens que não querem trabalhar na vida estão atrás dessas mulheres solteiras, divorciadas, que têm um emprego fixo, que têm uma casa própria. Acaba, muitas vezes, se aproximando com belas palavras, com elogios, e ela está fragilizada, acaba se envolvendo, até chegando a consumar um outro casamento, um outro lar. Mas, segundo a ótica de Jesus, quem se envolve com uma mulher divorciada, ele entra numa relação ilícita e está em adultério, e ela comete adultério porque foi exposta a esta condição
pelo seu ex-marido. O ex-marido é culpado dessa mulher se tornar adúltera. E aquele que casa com ela se torna adúltero. Isso não é o presbítero Gregório que está falando. Eu só estou expondo a palavra que está diante de mim. Apóstolo Paulo reforça o mesmo ensinamento, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir a outro homem. Ah, mas eu estou separada. O meu ex-marido não quer nada comigo. Ele está vivo? Tá vivo, ele já tem outra família. É, mas ele está em adultério. E se você, minha irmã, constituir outro lar enquanto esse homem estiver vivo, você entra em adultério. Romanos 7, verso 3. Então, olha bem, a Bíblia, ela é um manual de instrução para cada um de nós. Nós temos que olhar com o olhar de Jesus. Os ensinamentos estão aqui. São palavras que nos traz cura, que nos traz libertação. Devemos observar que Jesus deu uma exceção à proibição de divórcio, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, ou seja, traição, ou seja, existem muitas relações que eu não vou citar aqui, que são ilícitas. A pessoa que divorcia por causa do adultério praticado pelo cônjuge não o expõe a se tornar adúltero, porque ele já se colocou nessa posição. Um exemplo, as pessoas dizem, mas o marido traiu, ela não traiu. Ela pede separação. Claro, ela pede. Ele cometeu o adultério. E quando você entra nesse relacionamento extraconjugal, você está formando um corpo com outra pessoa. A Bíblia diz que quando você casa com mulher, você forma um corpo com ela, tornando-se os dois um só corpo. Não é mais dois corpos, é um só corpo. A sua esposa, ela passa a ser carne da tua carne. Você passa a ser carne da sua esposa. E então, se você entra numa relação extraconjugal, você trai a sua esposa, você está formando uma carne rival à sua esposa. Ou se a mulher trai o marido, ela está formando uma carne, um corpo estranho, está formando um corpo que será rival ao seu marido. O marido formará um corpo rival à sua esposa. E aí vem os problemas da vida. Aí surgem os problemas da vida e você corre muitas vezes ao pé do Senhor, ora, 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 e parece que nada acontece. Mesmo quando reconhecemos a possibilidade do divórcio por causa de relações ilícitas, observamos que Jesus não apresentou a separação como o único caminho. Quando consideramos tudo o que ele ensinou sobre o perdão, sempre há a oportunidade de haver a reconciliação, de haver o perdão. E o perdão, quando acontece, ele não é lançado no rosto de outra pessoa. A pessoa, quando perdoa, esquece de tudo o que aconteceu. Eu digo isso com conhecimento de causa. Por muito tempo eu fui infiel para minha esposa. Estive separado dela por 2 anos. E um dia nós sentamos e conversamos e ela disse, volta para casa.
E eu disse para ela: "Você vai me perdoar?" Ela falou: "Já perdoei. E ao te perdoar, já esqueci." E depois que isso aconteceu, nós estamos juntos novamente, já há praticamente 16 anos, sem ela nunca ter falado para mim: "Gregório, lembra quando eu te perdoei?" Ela nunca mais tocou no assunto. Então, quando consideramos tudo que ele ensinou sobre o perdão, precisamos ainda mais aquele que procura, aqueles que procuram trazer o cônjuge infiel ao arrependimento para reconstruir o casamento. Por isso, muitas vezes preciso você sentar, chamar a sua liderança, conversar com ele, conversar com a sua liderança, ou com uma pessoa totalmente de confiança. Porque muitas vezes, quando você senta com alguém e conta seus problemas, você está pedindo: "Me ajude a resolver esse problema." Mas muitas vezes a pessoa que vai te aconselhar também não é de confiança. Ocorreu uma certa feita, a minha esposa chamou, conversou com a pastora, e a pastora, em vez de ajudar a minha esposa, em vez de chegar e falar para ela: vamos conversar, vamos orar, vou te dar um apoio espiritual, um respaldo espiritual. O que ela fez? Ela espalhou para toda a igreja os problemas que nós estávamos vivendo. E quando isso ocorreu, em vez de ela auxiliar a minha esposa, ela lançou a minha esposa fora da igreja. Então, a minha esposa, minhas filhas, todos saíram da igreja, porque a pessoa a qual a minha esposa pediu conselho não era de confiança para dar um conselho para ela. Então você, meu irmão, minha irmã, se precisar de um conselho amigo, e se você confia na sua liderança, faça isso. Agora, se você não tem confiança na sua liderança, então procure mutuamente se ajudar um ao outro. O que eu posso dizer? O impacto do ensinamento de Jesus é claro. Ele diz: vocês devem ser fiel no casamento. Vocês devem manter esta união, porque essa união é sagrada. Essa união é até que a morte os separe. Então, o que eu posso dizer, meu irmão, minha irmã? Ah, presbítero, e agora? Eu me separei, casei novamente, exerço o ministério, e como fica a minha situação? Bem, eu não tenho uma palavra para você. Eu só posso dizer para você: ore a Deus. Se você se arrependeu daquilo que você está praticando, que praticou, peça para Deus legitimar esse seu segundo casamento, assim como ele fez com Davi. Davi acabou legitimando, Deus acabou legitimando o casamento de Davi, até deu a ele um filho que se tornou rei de Israel, Salomão. Mas Davi pagou o preço. Davi pagou o preço muito alto. Que Deus vos abençoe, amados. Este não são minhas palavras, são palavras do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém e amém.